Olá, seja bem-vindo ao canal Chá de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro É Difícil Encontrar um Homem Bom, da Flannery O'Connor. Essa é uma coletânea de contos com 10 contos que foram publicados em 1955, quando a autora tinha 30 anos. A Flannery O'Connor foi uma autora norte-americana, pertencente ao gênero gótico sulista, e já tem resenha de um livro dela aqui no canal chamado Sangue Sábio. Eu vou deixar o link aí para vocês darem uma olhada. Eu ganhei esse livro da querida Carol de Porto Alegre. Muito obrigada, Carol. Já tem um tempinho que ela me deu, mas finalmente eu peguei para ler. Eu tenho estado interessada nas obras da Flannery depois que eu assisti um programa, uma espécie de documentário sobre ela no YouTube. E foi um livro que me impressionou muito, assim, ele me impressionou o suficiente para me tirar um pouco da ressaca literária, né, com essa situação aí do coronavírus, do confinamento, da preocupação. Eu tava com uma dificuldade de me concentrar e vinha lendo só livros pequenos, quadrinhos, e esse foi o livro que meio que me tirou da ressaca, o que é interessante, porque ele é um livro denso, e mais que denso, ele é um livro pesado. O gótico sulista é um estilo literário norte-americano muito caracterizado por retratar a decadência dessa região do sul. Então são pessoas normalmente degradadas, é um mundo assim marcado por uma certa perversidade, né? São histórias que envolvem algo de macabro normalmente, que tem características um pouco grotescas. Eu li poucos autores desse gênero, como o Faulkner com O Som e a Fúria, e a Carson McCullers, que é uma autora que eu li há muito tempo. Eu tenho desejado ler coisas dela, eu tenho 2 livros dela não lidos aqui, o Coração é um Caçador Solitário e A Convidada do Casamento. Mas é um gênero que tem vários autores, se eu não me engano, Cormac McCarthy também era desse gênero. Inclusive, numa dessas entrevistas e programas sobre a Flannery que eu assisti, eu vi que ele se considerava bastante influenciado pela Flannery. E essas características vão estar presentes aqui no livro da Flannery também. Em princípio, era um livro assim que eu tava devorando muito, assim, eu tava achando ele muito bom. Ele é um livro muito cortante, ele é muito profundo, ele é muito denso, assim, no modo como ele investiga a alma dos personagens, né? É importante dizer que a Flannery era uma autora católica e que isso tem muita influência na literatura dela, não no sentido de uma literatura proselitista. Eu acho a literatura da Flannery muito pouco proselitista, apesar de algumas resenhas que eu li por aí. Porque, assim, a visão da Flannery do que é uma boa literatura, e nesse sentido do que é uma boa literatura da perspectiva cristã, é de uma literatura que é radicalmente agarrada à realidade, assim, é radicalmente realista. Então, inclusive, algumas pessoas perguntavam pra ela assim: nossa, como é que você, sendo cristã, descreve um mundo assim tão horrível? E ela falava assim: mas é precisamente porque eu sou cristã que eu tenho que descrever um mundo muito horrível, porque na verdade pra ela não estava sendo pessimista, ela estava sendo realista. Eu às vezes tenho um pouco de problema com isso, quando as pessoas falam assim: eu não sou pessimista, eu sou realista, né? E eu também não acho que a Flannery estivesse sendo pessimista. Pessimista no sentido de não achar que as pessoas tenham salvação, né? Eu acho que essa é a diferença, talvez, do pessimismo pro realismo. Porque assim, o pessimismo é meio que achar que tá tudo muito ruim e que não adianta fazer nada, porque vai dar tudo errado sempre, né? Meio que é essa visão do pessimismo. E eu acho que o realismo, ele dá alguma abertura pra você fazer alguma coisa. Tá tudo horrível, mas aí a gente não vai fazer nada, a gente não vai tentar mudar alguma coisa, melhorar nem um pouquinho que seja. E a visão cristã da Flannery era a de que era possível fazer alguma coisa, né? O cristianismo católico, ele é muito marcado por essa ideia de graça, né? Então, assim, que é uma ideia de uma certa salvação, uma possibilidade de uma salvação. Então, se você abandona essa ideia de salvação, você se afasta, de uma certa forma, do ideal cristão. Porque por que ser cristão se você não acha que é possível ser salvo, né? Então, ela descrevia esse mundo muito macabro e violento e horrível, em grande medida porque ela acreditava na possibilidade das pessoas perceberem isso, assim, de perceberem isso e de talvez fazerem algo para mudar isso, né? E assim, a abordagem da Flannery é muito, eu achei, assim, muito maravilhosa. De fato, é um livro muito marcado por elementos religiosos. Então você vai ter muito personagem católico, personagem protestante, padre,
vendedor de Bíblia. Você tem muito esse imaginário, que é um imaginário muito presente no Sul, né? Também é muito parte da realidade que a Flannery vivia, né? A questão é que a Flannery vai mostrar que não adianta você ser religioso, cristão, iniciado ou inserido na religião, que muitas vezes isso não basta para fazer de você uma boa pessoa, no sentido cristão da coisa, ou mesmo no mero sentido humanitário. Então, a Flannery, ela vai mostrar muito aqui como você pode estar muito mergulhado na cultura cristã e ainda assim ser uma pessoa horrível. Você pode ser uma pessoa muito orgulhosa, você pode ser uma pessoa muito egoísta, uma pessoa muito cruel, uma pessoa que desumaniza os outros. Não por acaso tem cenas de racismo perturbadoras nesse livro. É um livro que aborda demais o racismo. A Flannery era a favor dos direitos civis, ela teve algum trânsito no norte do país, ela fez cursos em Nova York, ela estudou escrita criativa lá, conviveu com escritores de lá. Não se identificava muito com a região, era uma autora que, apesar de ser crítica de muitas coisas culturais do Sul, ela também não gostava muito que o norte quisesse ditar como é que o povo do Sul deveria agir. Mas é muito difícil você escrever um livro sobre a realidade na década de 50 nos Estados Unidos, no Sul, e não abordar a segregação racial. Então é um livro que tem cenas horríveis de racismo, assim, de real desumanização das pessoas. É um livro que tem essa visão do ser humano como algo de uma certa forma decaído, né, e no sentido até quase, ela leva até quase para uma deformidade, né, espiritual, e essa deformidade, ela contamina a própria visão do mundo. Então, e isso aparece na descrição das coisas. O texto da Flannery é muito rico de descrições, não descrições excessivas, mas descrições muito ricas e muito vívidas e ao mesmo tempo muito perturbadoras. Então, assim, quando um personagem tá no alto de um morro olhando uma cidade do alto, ele enxerga as casas como verrugas. Quando ela tá descrevendo a protagonista de um determinado conto, ela diz que o corpo dela tinha o formato de uma urna funerária. Num outro momento, quando ela tá descrevendo o sol se pondo, ela diz que o sol se parecia uma hóstia encharcada de sangue. Então, assim, os contos da Flannery, eles têm um quê de história de terror, assim, sabe? E me lembrou um pouco, eu fiz essa anotação no livro, né, de que parecia o terror, histórias de terror da vida real, assim. E me lembrou uma outra autora que eu resenhei aqui no canal e que eu fiz o mesmo comentário, que foi a Mariana Henriques, uma autora argentina contemporânea, que também é contista e cujos contos também tinham muito esse caráter de terror da vida real, uma certa ligação com o grotesco, né, com a destruição, né, com a pobreza, com a violência, enfim. E ao mesmo tempo que a Flannery constrói esses personagens muito áridos espiritualmente, ela também trabalha um pouco o ambíguo, porque várias dessas pessoas, elas são muito cuidadosas ou devotadas. Então você pode ter aqui personagens que são mães cuidadosas e devotadas com as suas filhas, mas que escravizam os seus funcionários, né? Não lhes dá condições de vida ou salário decente o suficiente, desumaniza os seus funcionários negros, trata-os como animais mesmo, continua tratando-os, né, como se fossem escravos. É muito comum que os personagens da Flannery falem sobre a gente boa da roça, né? São pessoas que se consideram muitas vezes pessoas de bem. E parece que a Flannery está aqui a fim de destroçar esse conceito, né, das pessoas de bem, das pessoas de família, né? Então ela pega essas pessoas que são muito trabalhadoras, que são religiosas, que quando vem alguém que acha que está em condição de sofrimento, vai lá e faz uma caridade. Mas essas mesmas pessoas que trabalham muito, que são religiosas, que cumprem as leis, que acham que estão fazendo caridade para os mais pobres, são extremamente xenófobas, são extremamente racistas, são extremamente preconceituosas, têm um preconceito de classe horrendo, julgam as outras pessoas como preguiçosas. Tudo que é diferente dele, o estrangeiro, o negro, o mais pobre, são pessoas preguiçosas, são pessoas burras, são pessoas retardadas. Eles lidam com eles assim e são capazes de atitudes inacreditáveis, assim, de crueldade. Claro, aqui eu tô parecendo muito ingênua, inacreditáveis, a gente sabe que isso acontece.
Mas não deixa de ser revoltante quando a gente lê as coisas que essas pessoas são capazes de fazer. E é muito engraçado, porque a Flannery fica contrastando o seu discurso, né? De sou uma pessoa muito trabalhadora, sou uma pessoa muito honesta, né? Sou uma pessoa muito correta, né? Isso, o que fulano faz é coisa do demônio, o que fulano faz não é coisa de Deus, aquele excessivo julgamento do outro, né? Isso é muito comum, isso é muito presente aqui nesses personagens. Então, assim, são contos muito fortes, muito pesados. Eu confesso que quando eu fui chegando pro fim do livro, eu tava um pouco sobrecarregada já. Porque eu li boa parte do livro com sofreguidão, assim, devorando, assim, meu Deus, Flannery, o que você está fazendo, né? Aquela coisa, assim, do tipo, muito genial. Mas mais pro fim, eu fui começando a ficar, meu Deus, que pessoas horrorosas. Então, assim, o fim do livro foi uma leitura um pouco mais lenta, porque eu já tava um pouco saturada. E não que o livro seja ruim, mas é que é um livro de carga muito pesada. Eu imagino que nem todo mundo consiga ler rápido. Né? O último conto é um conto bem extenso, que na minha tradução é O Deslocado de Guerra. Eu fui dar uma olhada em outra tradução no Kindle, ela não tá aqui, que é a nova tradução feita pelo Leonardo Frois pela Nova Fronteira. A minha edição, essa que eu ganhei de presente, ela é da Siciliana, é uma edição velhinha, né? E o tradutor dela, deixa eu achar aqui, é José Roberto O'Shea. Não é primeiro livro traduzido por esse moço, não. Eu já li outras traduções dele. Mas, por exemplo, a tradução dele é muito mais perturbadora. Quando trata de negros, o que acontece? Eu imagino, não olhei o texto em inglês, que a Flannery tenha usado aquela palavra super hoje repudiada nos Estados Unidos, que é negro. Negro, que é uma palavra muito ofensiva para se tratar das pessoas negras. E o O'Shea aqui, ele traduz como nego. Então você tem muito... Não por acaso um dos contos, no título de um dos contos, que é o maior conto que trata de uma história horrorosa de racismo, se chama O Nego Artificial. E eu vi que o Leonardo Frois não usa essa palavra. Ele até usa negro. E em outros contextos em que se referem a pessoas negras de um modo assim mais pejorativo, tipo neguinho, ele até bota o neguinho, mas de modo geral ele usa negro e não nego. Então me parece que a tradução da Nova Fronteira passou por um processo de leitura sensível maior que esse aqui, né? Leitura sensível, que é esse processo de você adequar o texto para que ele não seja muito ofensivo, né, para determinados públicos. E sendo essa uma edição mais antiga, ela não tem tanto esse cuidado, não era uma coisa muito comum. Pelo que eu tô lendo aqui, é uma edição da década de 90. Mas tem esse último conto, que aqui na minha edição é O Deslocado de Guerra, e lendo eu entendi que era o Refugiado de Guerra. E aí eu fui olhar a tradução do Leonardo Frois, e lá de fato estava o Refugiado de Guerra. Mas novamente fica aqui a observação de que eu não li o texto original da Flannery, então eu não sei como que ela escreveu isso aqui, tá? Eu tô vendo aqui na internet que o nome do conto é The Displaced Person. Então, de fato, assim, os dois autores fizeram uma adaptação, porque seria a pessoa deslocada, de fato, né? Um traduziu para o Refugiado de Guerra e o O'Shea aqui, então, para o Deslocado de Guerra, mas seria a pessoa deslocada, the Displaced Person, que é o conto que vai tratar aqui de xenofobia de modo mais intenso. É o último conto, o mais extenso, e ele vai ter a história dessa senhora, que é uma fazendeira, que vai receber nas suas terras uma família de refugiados poloneses. Eles estão vindo da guerra, numa situação de muita decadência e precariedade. Quem está ajudando essa família é um padre, e embora a dona da fazenda não seja católica, mas ela sabia que aparentemente ela sabia que o padre estava ajudando esses refugiados. Ela queria mais mão de obra barata, na verdade não é porque ela era uma pessoa super legal. É isso, tem um pouco dessa ambiguidade, porque ao mesmo tempo que ela sabe do que está acontecendo na Segunda Guerra, se preocupa, fica, nossa, coitada dessas pessoas, né, vão poder trabalhar, ao mesmo tempo o que ela está querendo é mão de obra barata para sua fazenda. Então ela vai lá para tentar arrumar uma família e arruma esse polonês com um homem e seus filhos. E esse polonês, ele vai causar uma disrupção na fazenda ali, na relação com os outros empregados, os empregados brancos mais pobres.
e os empregados negros, né? Então ele vai mudar ali um pouco a relação, vai haver um choque de cultura e assim o modo como as pessoas vão lidar com ele, assim, é surreal. Eu fiquei horrorizada com o fim do conto. É aquele conto que você quer chorar em posição fetal no final. Eu fiquei muito chocada, assim, com o final, assim. Não dá pra falar o que acontece. Nenhum conto da Flannery acaba bem, tá? Todos acabam numa tragédia. Mas, enfim, esse é o que explora mais o tema da xenofobia. A Flannery também traz muitos personagens inocentes. Nisso ela me lembrou muito Dostoiévski, que não por acaso é outro grande autor cristão, que também explora muito esse tema da maldade, né, na humanidade, né, da tendência humana à perversidade. E uma coisa que a Flannery faz, que o Dostoiévski também faz, é pegar essas pessoas que são mais vulneráveis socialmente e mostrar a crueldade sendo feita contra elas. Se por um lado o Dostoiévski pega crianças e mulheres, e ele tem um livro sobre um idiota, que no fim das contas nem acho ele tão idiota assim, ele era uma pessoa muito diferente, mas não um idiota no sentido do desenvolvimento cognitivo. A Flannery aqui, ela vai pegar as crianças, nem tanto as mulheres, porque muitas vezes essas pessoas horríveis são precisamente as mulheres, mas vai pegar as pessoas portadoras de deficiência. Então, tanto pessoas portadoras de algum tipo de deficiência física, como pessoas com algum tipo de desenvolvimento cognitivo. E essas pessoas, meu Deus, elas vão ser aviltadas, assim. E o curioso é que muitas vezes essas pessoas, elas são aviltadas por pessoas não tão diferentes delas, assim. As pessoas que são os agentes de toda essa maldade, toda essa perversidade, muitas vezes também são pessoas muito pobres, também são pessoas muito solitárias, também são portadoras de deficiência em alguns casos, né? Então a Flannery parece que está querendo mostrar esse ciclo, sabe? Como a perversidade, assim, a maldade, ela é cíclica e ela vai pegando meio que todo mundo, assim, vai acontecendo uma espécie de cadeia de atos aviltantes, né? O que é muito desesperador. E tem uma coisa muito curiosa que eu tentei investigar, mas não descobri, que a Flannery faz, que é uma oposição do feminino e do masculino. Existem alguns contos aqui em que você tem uma mulher que é uma fazendeira, ela é uma viúva que agora gerencia sozinha uma fazenda, e ela, ou uma grande propriedade, não necessariamente uma fazenda, mas uma grande propriedade, e ela meio que é confrontada com essa figura de fora que chega. É uma figura sempre masculina, normalmente um trambiqueiro, e ele vem para lhe desafiar de algum modo. Então tem alguns contos aqui onde isso acontece. No terceiro conto, que é o Salve Sua Própria Vida, a gente vai ter essa história de uma senhora bem idosa que mora com a sua filha, que é uma menina com problema de desenvolvimento cognitivo. E aí chega esse vendedor, um homem pobre, um homem procurando oportunidade. Eu não me lembro se ele era um vendedor, eu acho que ele era um carpinteiro. Na verdade, ele era um carpinteiro, ele estava procurando trabalho. E ele também tem uma deficiência, que a gente não sabe se é como que aconteceu, se é de nascença ou não, mas ele não tem um dos braços ou uma das mãos. Ele tem um braço amputado. E ali, você tem um pouco esse jogo aí. Porque você tem essa mulher que não é necessariamente rica, mas que tem alguma segurança, mas na verdade é uma idosa solitária com uma menina deficiente. E vem alguém pobre até ela para procurar ajuda. Os desdobramentos dessa história, horrorosos, mas enfim. E ali fica essa discussão sobre dinheiro, né? Então, como a pobreza embrutece as pessoas? Eu vou ler um fragmento desse trecho e ele vai dar um pouco da dimensão aqui, nessa coisa da ambiguidade, de quem exatamente é o vilão da história, no sentido de que todas as pessoas têm algum pensamento estranho, algum pensamento preconceituoso, algum pensamento muito egoísta, e a Flannery usa um humor, assim, pesadíssimo, extremamente sarcástico, né? E então, num determinado momento, esse homem, que está tentando convencer essa senhora a contratá-lo para trabalhar, diz: então, ele disse à velha que a maioria das pessoas só queria saber de dinheiro, mas ele perguntava com que finalidade um homem havia sido criado. Perguntou a ela se o homem fora criado para se entregar ao dinheiro ou qualquer coisa assim.
perguntou a ela por que ele havia sido criado, mas ela nada respondeu, apenas permaneceu sentada, pensando se um maneta teria condições de colocar um novo telhado em sua estufa no jardim. Nesse nível, o resto do conto não posso contar, mas enfim, posso dizer que não é nem um pouco feliz. No 7º conto, chamado O Círculo de Fogo, a gente tem uma situação parecida, também uma mulher, também uma fazendeira, e chegam uns meninos, uns adolescentes, é período de férias, e eles querem passar uns dias na fazenda dela, assim, do nada, eles vêm da cidade. Só que um desses meninos, ele era filho de um dos funcionários dela. Então, assim, ela teve um funcionário, era uma pessoa bastante pobre, esse menino tem uma lembrança de uma infância idílica naquela fazenda. Então ele volta com os amigos com a intenção de passar as férias lá, andar nos cavalos da mulher, e ela não quer, tipo, afinal de contas ela é uma senhora sozinha, cuidando da fazenda. E ela tem, assim, um medo obsessivo de que a fazenda dela pegue fogo. Não por acaso o nome é esse, né, o Círculo do Fogo. E essa mulher também tem uma filha grande, uma filha adulta, solteirona. Isso também é um padrão que se repete, da fazendeira com uma filha adulta solteirona, com algum tipo de problema de saúde. E aí, então, a gente vai ter o desafio desses meninos, desses 3 adolescentes muito pobres, que moram num conjunto habitacional da região mais urbana, querendo viver férias idílicas lá na fazenda da mulher. Em determinado momento de tanto reclamar, eles viram pra ela e falam assim: tudo aí não é da senhora, o mundo não é da senhora, o mundo é de Deus, né? Então eles mandam essa na cara da mulher. Então, assim, essa questão aí também da tensão entre as classes é muito presente nos textos da Flannery. Essa situação da fazendeira confrontada também se repete no conto A Gente Boa da Roça, que é o penúltimo conto, e no último, Deslocado de Guerra, também é uma mulher a dona da fazenda. No A Gente Boa da Roça, o confrontador da harmonia anterior ali instalada é um vendedor de bíblias. Então vai chegar esse rapaz jovem, vendedor de bíblias, tentando vender bíblias para essa senhora e se aproximar da filha dela, que também é uma moça mais velha, solteirona, que vive com essa mãe. É uma moça com a perna amputada. E essa moça é muito inteligente, ela é formada em filosofia, enfim, ela é uma pessoa assim meio fora da casinha ali na região rural que ela vive, né? Ela já é uma pessoa meio estranha porque é uma solteirona culta. Esse conto tem um dos finais de mais partir o coração, assim, também. É de uma perversidade o que acontece aqui, de uma crueldade, é uma coisa surreal. Esse é um dos melhores usos, assim, claro, uso literário, do cristianismo. Porque o cristianismo aqui, ele é uma espécie de ferramenta, né? Ferramenta para conseguir o que você quer. E ele é uma ferramenta de 2 lados. Ele é uma ferramenta através da qual você pode julgar alguém. E ele é uma ferramenta através da qual você pode ludibriar alguém. Então, assim, é uma coisa muito interessante o uso dessa narrativa do que é ser cristão nesse conto especificamente. Porque ele não envolve ser, de fato, cristão. Não é um problema com ser cristão. É um problema com o que se pensa de um cristão. Eu quero encerrar o vídeo falando de 2 contos que foram muito marcantes pra mim, que foi, um deles se chama Um Templo do Espírito Santo, onde a criatura complicada é uma criança. Olha só até onde a Flannery vai. Então você tem uma menina de 12 anos que ela é muito católica e ela é muito orgulhosa no sentido de que ela sabe que ela é muito inteligente e ela acha que todas as pessoas são idiotas, né? Então ela tá nessa situação de receber umas primas na casa dela e ela acha que as primas dela são completas imbecis. Essas primas estão estudando num colégio de freiras e a mãe dela tá tentando arrumar um modo de distrair essas meninas no fim de semana. E aí ela tem a ideia, embora ela julgue todo mundo como um completo imbecil, de chamar 2 meninos lá, que são 2 rapazinhos, adolescentes também, final da adolescência, que moram com a avó. São meninos trabalhadores, mas são meninos um pouquinho mais velhos que essas primas. E que eles, então, poderiam levar as primas pra passear e tudo mais. E aí tem uma cena muito curiosa, porque o que acontece? Os meninos, quando vão buscar as primas, eles tentam distrair as primas de algum modo. Então eles pegam lá as suas violas e começam a cantar uma espécie de hino. Os meninos são protestantes, né? E lembrando que a protagonista é católica. E as meninas, as primas, vão num colégio de freiras, ou seja, católico também.
E aí os meninos começam a cantar naquele ritmo meio de música tradicional, música caipira, né, os seus hinos, e a menina achou, ela tá vendo escondida essa interação entre as primas e os meninos, as meninas também estão meio que rindo, e ela claramente julga mal os protestantes, e aí as meninas falam, tudo bem, agora é a gente que vai cantar, e aí elas começam a cantar um hino em latim, e os meninos ficam, né, olhando com aquela coisa totalmente espantados, não sabem o que é aquilo, que idioma é aquele? Aí os meninos dizem, os semblantes... não, e aí o texto diz, o semblante dos rapazes estava vermelho escuro na luz cinza arroxada. Tinham a fisionomia selvagem e assustada. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí as meninas cantam, encerram com um amém, e aí eles dizem, isso só pode ser canto de judeu. Ou seja, eles acham que coisa boa não é aquilo que elas cantaram. E aí segue... As garotas riram como duas idiotas, mas a menina bateu violentamente com o pé no barril. Eita, boizão velho ignorante, ela berrou. Seu boizão ignorante da igreja de Deus. Ela urrou e caiu do barril, levantando-se o mais depressa que pôde. Correu pelo lado da casa, enquanto eles pulavam da balaustrada para ver quem estava berrando. Mais tarde, quando ela estava em casa... As meninas foram pro parque, né, com os rapazes, e ela não quis ir porque disse que eles eram idiotas demais, ela não queria andar com eles. E aí, quando ela tava em casa, ela tava meio assim, agitada, porque ela queria ver umas coisas no parque que ela não podia ver, porque ela não tinha idade. E aí, nas orações dela, ela diz o seguinte: lembrando-se de Wendell e Coral, encheu-se de um forte sentimento de gratidão e quase chorou de alegria e disse, Senhor, muito obrigada por eu não ser da igreja de Deus. Muito obrigada, Senhor. Ou seja, ela estava agradecendo por não ser ignorante. Num outro momento do conto, ela reza, nessa mesma oração, ela pede a Deus que permita que ela não seja tão ruim. Eu sei que eu sou muito ruim, permita que eu não seja tão ruim assim. Né? E então, assim, aqui a ideia do orgulho, já numa menina muito pequena, numa menina relativamente inocente, que não sabe nem como as coisas normais, corriqueiras da vida acontecem, como vai ficar claro aqui no conto. Mas que já é suficientemente capaz de ser bastante orgulhosa e bastante vaidosa. O outro conto que me marcou muito se chama O Negro Artificial, na tradução do Leonardo Freud. Na minha aqui é O Negro Artificial. E a gente vai ter então a história desse avô que acabou ficando sozinho cuidando de um neto, né, um menino também aí na casa dos 10 anos, talvez. E o menino é obcecado com o lugar de onde ele nasceu, que é a cidade de Atlanta. Eles não moram na cidade, moram afastados da cidade. A mãe do menino faleceu, né? Era uma jovenzinha e acabou falecendo cedo. E ele ficou tendo que ser cuidado pelo avô. E o menino é obcecado com a cidade e o avô tem horror à cidade, né? E a gente, ao longo do conto, vai entendendo um pouco os ressentimentos desse avô. Não justificando as coisas que ele faz, mas entendendo um pouco os ressentimentos desse avô. E o avô decide levar o menino para a cidade para dar uma lição nele. E o menino vai ter contato pela primeira vez com pessoas negras. Ele nunca tinha visto. E essa era uma coisa que o avô ficava alertando ele. Que a cidade onde ele tinha nascido era um lugar horrível, porque era um lugar cheio de pessoas negras. E o avô acha que, mostrando para o menino como a cidade é demoníaca, tanto na sua organização, porque tem esse esgoto que passa embaixo da terra e que o avô associa a uma coisa infernal, como pela quantidade de pessoas negras. Então ele espera que o menino vai ficar suficientemente chocado com essa visita. Acontece que quando o menino vê uma pessoa negra pela primeira vez, acontece uma coisa surpreendente. Eles estão no trem e o avô cutuca o menino e fala, o que é aquilo? Perguntou. E o menino responde, um homem. O menino disse e olhou para ele indignado, como se estivesse farto de ter sua inteligência insultada. Que tipo de homem? O avô insistiu, a voz sem expressão. Um homem gordo, Nelson disse. Começava a achar melhor ser cauteloso. Você não sabe de que tipo? O Sr. Red disse em tom de conclusão. Um velho, o menino disse, e teve uma brusca premonição de que não iria se divertir naquele dia. Aquilo era um nego, o avô disse, e recostou-se no assento. Nelson deu um pulo e ficou de pé no assento, olhando para o fundo do vagão, mas o negro já se fora. Achei que você ia reconhecer um negro, já que viu tantos na sua primeira visita à cidade, o avô continuou.
Esse foi o primeiro nego dele, disse ao sujeito do outro lado do corredor. Né, essa fala do avô de que achei que você fosse reconhecer é porque o menino gostava de dizer que já tinha ido à cidade uma vez, mas na verdade não tinha ido coisa nenhuma, porque era só a vez em que ele nasceu. E o avô vivia dizendo isso pra ele: essa vez não conta, porque você não lembra de nada. E ele falava: eu lembro sim. Então é por isso que o avô fez essa provocação. Então é interessante perceber que nesse conto o menino não faz distinção, assim, quando ele vê uma pessoa negra, em princípio. Então, assim, é um conto muito interessante porque ele é um conto sobre a construção do racismo, né? Ou o surgimento do racismo, ou talvez da transmissão do sentimento racista, né? Então, é interessante porque, em princípio, o menino não vê nenhuma diferença. E esse menino vai ser confrontado com situações muito reveladoras quando ele estiver passeando entre pessoas negras. Ele vai poder confrontar as pessoas negras com seu avô, vai passar por um turbilhão de emoções e impressões inéditas, e isso vai ter um efeito nele também, um efeito bastante peculiar. Mas a gente vai vendo, por exemplo, que já por essa situação do trem, o menino se sente ludibriado, porque ele foi pego pelo avô. E o avô, ele tem essa coisa de sempre, de uma certa forma, tentar fazer o menino se sentir um idiota, sentir que ele não sabe das coisas. Por mais que ele cuide do menino, de uma certa forma, ele tem uma visão talvez deturpada do que é cuidado, ele sempre quer fazer, ele quer sempre ser essa figura da extrema autoridade pro menino. Logo, ele precisa fazer o menino perceber que o menino não sabe de nada. Em especial porque o menino idealiza um lugar que ele demoniza. Então, o menino vai passar por essa situação, que é ao mesmo tempo muito reveladora e um bocado traumática, de confrontar quem é seu avô, o que são as pessoas negras e o que isso significa. E que efeito isso vai ter na vida dele, né? Então, essa situação de ter se sentido trapaceado no trem, ela já é um começo, de uma certa forma, de começar a pensar: será que os negros não são essas pessoas que estão aí para que a gente seja trapaceado? Né? Então você vê que por caminhos meio tortos e estranhos, você vai inserindo na cabeça de uma pessoa ainda muito inocente, que a princípio não via diferença, né, entre os indivíduos, que existe alguma oposição, eles, nós, a vantagem deles, a nossa vantagem, né? Então é uma construção muito interessante que a Flannery faz nesse conto. E aí a gente tem esse avô que a gente sabe que gosta do neto, que a gente sabe que se preocupa com o neto, mas que vai fazer umas coisas inacreditáveis ao longo do conto. E ele não vai fazer coisas inacreditáveis só contra pessoas negras. Ele vai fazer... Enfim, precisam ler o texto. Mas eu acho que o mais apavorante não só dessa história, mas de outras histórias, é a capacidade que pessoas racistas têm de serem extremamente cruéis, não só com aqueles que eles julgam o outro, o diferente, mas com os seus também, né? Com as pessoas que eles supostamente julgam da mesma estirpe, ou tipo, ou classe, ou raça, sei lá. Né? Então a Flannery também chama muito a atenção para isso, novamente dentro desse espectro em que as pessoas se consideram de bem, trabalhadoras, esforçadas, cristãs, cumpridoras da lei. Então, assim, as histórias da Flannery, elas são muito marcadas por essa oposição entre o demoníaco e a graça, né? A graça é um conceito importante dentro do cristianismo católico, né? A graça como algo vindo de Deus e como uma possibilidade de salvação ou de redenção, enfim. E a Flannery torna a história particularmente perturbadora porque a pessoa que faz a coisa supostamente demoníaca, ou a perversidade, a maldade, enfim, ela chega num grau de consciência do que ela tá fazendo, sabe? Ela percebe o que ela tá fazendo. E eu tava assistindo ontem uma palestra de uma acadêmica sobre a Flannery, e ela estava falando que a Flannery tinha muito essa visão de como a graça divina, o divino e a graça divina, eles nem sempre seriam, na visão católica, na verdade eles não seriam, na visão católica, essa coisa domesticada que as pessoas têm ideia de como só o puro amor, bondade, e como algo sempre agradável, ou fácil, ou afável, que na verdade a graça pode ser uma coisa muito terrível,
ela pode ser uma coisa que causa muito medo, ela pode ser uma coisa que é muito violenta na sua grandeza, na sua intensidade. E me parece que a Flannery tenta trabalhar isso nesses pequenos momentos de consciência. Não por acaso, em alguns momentos, as falas mais profundas sobre a leitura da alma das pessoas, sobre a leitura de uma determinada situação, ou mesmo uma conclusão sobre o funcionamento da vida, elas vêm das piores pessoas. É o criminoso, é o trapaceiro, é essa criatura que vai fazer a leitura profunda nesse sentido aí, da condição humana, né? E é muito bizarro, e eu acho que é proposital que seja bizarro, né? Eu acho que a Flannery tá exatamente querendo mostrar como essas coisas não se separam. E assim, embora eu tenha falado aqui muito de cristianismo, catolicismo, não sei o quê, eu acho que é um livro maravilhoso para ser lido independente de você ser cristão, ou de você ser católico, ou de você ser protestante. É um livro com muita força na construção dos personagens. É um livro em que a gente consegue visualizar muito bem as coisas que essas pessoas fazem e acreditar são coisas da ordem do realismo mesmo, do que acontece normalmente. As descrições são muito vívidas e muito originais, são muito sensoriais também. Eu consegui sentir o sofrimento das pessoas aqui durante vários momentos, pessoas que estão passando mal ao longo do conto, o calor no conto. Ou então a irritação das pessoas, né? A exaltação emocional das pessoas, eu achei tudo muito palpável. Então assim, é um livro realmente muito forte, muito impressionante. Eu achei muito original, assim, embora o grotesco, essa visão da humanidade como algo decaído, não queria usar essa palavra decaído, mas como algo de uma certa forma deteriorado, seja uma coisa comum do gótico sulista, dentre os autores que eu li, me parece que cada um soube dar o seu tom pra coisa, assim, ou manejar a coisa de um modo original. Eu não acho a Flannery parecida com o Faulkner, como não acho parecida com a Carson McCullers, no único livrinho da Carson que eu li. Mas são, sim, histórias pesadas, são histórias muito fortes. Eu achei um livro muito bom. Definitivamente não é um livro que deixa uma impressão, assim, frágil, né, ou fraca nas pessoas, eu acho, assim. É capaz de ser daqueles livros que você ama ou você odeia. E talvez seja um livro um pouco demandante pelo tema, assim, pelo peso, né. Mas é definitivamente uma grande recomendação, eu acho. Me digam se vocês já leram esse livro. Só lembrando, né, que a minha edição é difícil encontrar um homem bom, mas eu acho que a do Leonardo Freud, pra quem não leu ainda e ficou interessado, eu acho que um homem bom é difícil de encontrar na tradução dele, tá? Então o título tá com uma ordem um pouco diferente, tá? Mas fica aí a recomendação. Esse livro ele saiu pela Tag, né? Então eu vi que tem muita gente que leu. É isso, me digam se vocês já leram alguma coisa da Flannery. Tinha uma edição de contos completos dela, da Kozak, eu não tenho essa edição, mas sei que muita gente leu. E é isso, se vocês tiverem lido, venham conversar comigo. Beijinhos e até a próxima. Tchau.